Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Eu vou te dar o exemplo de Ana, e queria que você prestasse muita atenção, porque esse exemplo vai ensinar muitas coisas para muitas pessoas aqui. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 1. Se você não tiver a Bíblia, você vai poder acompanhar na tela. Para a gente resumir quem era Ana, para quando a gente entrar a partir do versículo 7, você entender, caso você não conheça, muitos conhecem. Ana orava e Ana apresentava sacrifício, mas a situação dela não mudava. Por quê? Será que não há pessoas que vivem a mesma situação? Você está dentro da igreja, você ora, você dá a sua oferta, devolve o seu dízimo, e talvez já até fez sacrifícios no altar, mas não obteve resposta, não mudou a sua vida, Deus não desceu na sua vida. Por que será? Talvez seja pelo mesmo motivo de Ana. Então preste muita atenção. No versículo 7 diz assim, para resumir, Versículo 6, para você entender a situação de Ana. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, quer dizer, não dava filhos. E assim fazia ele, Eucana, de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso o quê? Chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Pior que não. Ana, para ela, o problema dela só seria resolvido se ela tivesse o quê? Preste muita atenção. Olha para mim, por favor. Você que acha que o seu problema só será resolvido, que a sua vida só vai mudar, melhor dizendo, se determinado problema for resolvido. Eu vou ser feliz se eu casar, eu vou ser feliz se o meu filho se libertar, eu vou ser feliz se o meu marido se converter. Você que está vivendo em função disso. Ana vivia em função disso. Ela tinha um marido que tratava ela bem, que cuidava dela, mas ela não queria saber de nada. A questão dela era ter um filho. Eu preciso ter um filho. E por conta dessa ansiedade de ter um filho, por conta dessa ansiedade, dessa preocupação, nem uma coisa nem outra. Ela não tinha filhos e vivia amargurada e chorando. E a outra ainda humilhando. Está compreendendo, sim ou não? Até que Ana, numa dessas idas ao altar, veja bem, Ana se revoltou. Se revoltou. E diz assim, você vai entender o porquê que ela se revoltou. No versículo 9. Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e o quê? Chorou abundantemente. Mas preste atenção, aquela Ana que estava chorando por causa do problema, vivia se lamentando, agora foi chorar onde? No altar, meu amigo. Agora ela foi chorar no altar, um choro de amargura, um choro de revolta, um choro de falar assim: meu Deus, o Senhor tem que me ouvir. Que até então, ela só ficava se lamentando da situação dela. Só que chegou uma hora, ela falou, se levantou e falou: chega, está compreendendo, sim ou não? Sabe aquele momento, chega, não aguento mais. Porque às vezes quando a pessoa está acomodada, Deus vai permitindo, exatamente para criar nessa pessoa esse chega, exatamente para ver se a pessoa se revolta. Então Ana se revoltou, foi ao altar com amargura de alma e orou, e chorou abundantemente, mas aquele choro de revolta. E ela disse assim para Deus, e fez um voto. Ela fazia lá os seus sacrifícios,
que o marido dava a ela, tudo. Só que nesse dia aqui, ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Poxa, como assim? Não faz sentido ela prometer para Deus algo que era o que ela mais queria. Como assim? Se o que eu mais quero é um filho, como que eu vou dizer para Deus: Senhor, olha, eu coloco esse filho no altar? Um filho, detalhe, que ela nem tinha ainda. Um filho que ela nem tinha. Mas aquele desejo de ter um filho, de ter um filho, de ter um filho, aquilo ali corroía Ana por dentro. Aquela ansiedade, aquele desejo por aquilo, tomava o lugar de Deus. Deus não era o primeiro na vida de Ana. Deus não era. O primeiro na vida de Ana era o filho que ela nem tinha. Detalhe, imagine se tivesse. Iria virar o Deus dela, sim ou não? Iria virar o deusinho dela, se ela tivesse aquele filho. Então aquela amargura, aquela ansiedade, aquilo ali estava ocupando o lugar de Deus. E tem gente, tem pessoas que vivem assim dentro da igreja. Deus não entra na vida dela porque está ocupado. O coração dela está ocupado. Está ocupado com o quê? Com a preocupação, com o filho, com o marido, com a vida financeira. São situações que têm que ser resolvidas, sim. São situações que Deus promete resolver, sim. Mas lembre-se do que nós estamos falando. Deus em primeiro lugar. A presença prometida é mais importante do que a terra prometida. O problema de Ana não iria se resolver ela tendo um filho, mas sim ela colocando Deus em primeiro lugar. E aí Ana entendeu isso. Quando Ana colocou no altar o filho que ela nem tinha, quando Ana falou para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, atentar para a minha aflição, me der um filho, eu vou colocar ele no altar, vou entregar ele no altar. Em outras palavras, Senhor, a partir de hoje, eu quero te servir. Entregar o filho no altar. E detalhe, esse filho veio a ser o profeta Samuel. Esse filho se tornou no maior profeta, um dos maiores profetas de Israel, que foi o profeta Samuel, que fez grandes coisas por Israel. Mas ela queria o filho para ela, sabe? Queria o filho, para ela, para o ego dela. Ah, Senhor, eu quero esse filhinho aqui para outra parar de me humilhar. Eu quero esse filhinho aqui porque, eu estou cansado de ser humilhada, de ser envergonhada. Ela queria o filho para ela. O dia que ela falou assim: Senhor, eu quero, atenta para a minha aflição, mas eu não quero um filho para mim não, para minha glória não, eu quero para a tua glória. A partir de hoje eu quero te servir. A partir de hoje o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. A partir de hoje eu coloco a minha vida no altar. Na verdade ela estava colocando no altar, não era o filho, até porque ela não tinha. Ela estava colocando no altar a preocupação. Ela estava colocando no altar a ansiedade. Está compreendendo, sim ou não? Tem gente que já subiu nesse altar e já colocou ofertas financeiras, já colocou sacrifício, só não colocou a vida. Só não conseguiu entregar no altar as suas vontades verdadeiramente, as suas ansiedades, as suas preocupações, porque eu quero isso, eu preciso disso. Mas o que você precisa em primeiro lugar é da presença. O que você precisa em primeiro lugar é do Espírito, a presença prometida, o Espírito Santo, ter um encontro verdadeiro com Deus, se encher do Espírito Santo. Porque na hora que isso acontecer, a sua vida não continua sendo a mesma. Você pode ter certeza, tanto é você que tem o Espírito Santo, de verdade, você que tem a presença prometida, normalmente a pessoa não vai se acomodar. Então, aí ela vai buscar: meu Deus, eu quero o cumprimento dessa promessa, eu quero a minha família salva, eu quero o meu filho liberto. Mas você já tem a presença. Eu quero a minha vida financeira abençoada, eu quero te glorificar, porque quando você tem, preste atenção,
Quando você tem a presença prometida, quando você tem o Espírito de Deus, tudo que você quer é para a glória de Deus. E é aí que faz a diferença. Está compreendendo, sim ou não? Tudo que você quer, quando você tem o Espírito de Deus, se você quer prosperar, você quer prosperar para a glória de Deus. Senhor, eu quero prosperar porque eu quero ajudar a tua obra, eu quero ganhar almas. Senhor, eu quero o meu marido, meu filho liberto, transformado, porque eu quero que a alma dele seja salva. Você não ora pelo seu familiar, quando você tem a presença prometida do Espírito Santo. Quando você não tem, melhor dizendo, para você entender, você ora para resolver o seu problema. Ele tem que se libertar, porque está me dando muita dor de cabeça. Meu Deus, não aguento mais o meu marido, ele tem que se converter, porque ele fica me traindo. Então você está orando por ele para resolver o seu problema. Eu cansei de ver no tratamento, atendi às vezes a mãe, que dizia assim, bispo, graças a Deus, meu filho está liberto, não está usando mais nada, está trabalhando, e não sei o que e tal. Senhora, traz ele para mim, ele está vindo. Não, ele só não está vindo na igreja ainda. Eu falei, então, a obra não está feita não. Porque o que resolveu o problema da senhora, mas não resolveu o problema dele não. Porque se ele não se entregar para Deus, além dele poder voltar para o mundo, ter recaída, e mesmo que isso não aconteça, quando ele morrer, se ele morrer sem se entregar, ele vai para o inferno. Então, mas às vezes a mãe estava preocupada só em resolver o problema dela. Quando você tem a presença prometida do Espírito Santo, você pensa na alma do seu familiar. Meu Deus, ele tem que ser salvo. Eu não aceito ele ir para o inferno. Eu não aceito ele perder a salvação. E aí você luta para a alma dele. Então tudo que você faz é para a glória de Deus. Foi o que Ana fez. Ana colocou no altar toda a ansiedade. Falou, Senhor, eu não quero mais nada para a minha glória. Eu quero para a tua glória. Eu quero te servir. Faça a tua vontade. Ela colocou no altar toda a ansiedade. Olha só que maravilha agora. E sucedeu, versículo 12, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti o teu vinho. Quer dizer, aqui para nós, aqui um parente, nem na igreja ela estava tendo paz, não é? Até o pastor pegou no pé dela. Até o pastor, porque tem gente muito sentimental, né? Às vezes a pessoa está ali na igreja, e aí qualquer coisa, o obreiro fala alguma coisa, ou deixa de falar, ou o pastor fala alguma coisa, a pessoa já fica, imagina você ouvindo isso. Imagina ela ali amargurada, orando, falando, e o profeta falou assim, você está bêbada? Você está aí, você encheu a cara de vinho, o que está acontecendo? Mas como ela estava tão focada naquilo que ela queria, e quando você está focado no que você quer, você não está preocupado com o pastor, bispo, obreiro, o que os outros pensam, deixa de pensar, você não está preocupado com nada. Está compreendendo? Sim ou não? Você não está. Então ela disse assim, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, quer dizer, da minha ansiedade e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o que, gente? Leia aí. E o seu semblante já não era triste. Ela vivia triste, angustiada, mas naquele dia, que ela inclusive, voto particular, estava ali, ela falava, só movia os lábios, falava no coração, quer dizer, pessoal. Vida com Deus é algo pessoal, o sacrifício é pessoal, voto é pessoal. Você sabe do que você precisa colocar no altar, não só financeiramente falando, mas principalmente
O que está dentro de você, seu eu, suas vontades, egoísmo, orgulho, tudo aquilo que impede a sua vida de avançar, está compreendendo, sim ou não? Mas quando ela colocou tudo no altar, o sacrifício dela foi perfeito. E como que ela desceu dali? Seu semblante já não era mais triste. Em outras palavras, desceu em paz, livre. Ela resolveu o problema dentro dela. E porque ela resolveu o problema dentro dela, chegou em casa, já foi namorar com Eucana. Diz aí que ela já foi namorar com ele. Na primeira namorada, o Senhor se lembrou dela e ela já teve o filho. Quer dizer, para Deus não tinha dificuldade. Agora pensa comigo, para a gente buscar, olha para mim. Pensa comigo, Deus resolveu ali, não teve dificuldade nenhuma. A dificuldade não estava da parte de Deus, a dificuldade estava da parte de Ana. A dificuldade de Ana não era orar, não era ir no templo, não era fazer sacrifício. A dificuldade de Ana era tirar aquilo de dentro dela e colocar no altar e pôr Deus em primeiro lugar, falar: Senhor, só a tua presença me interessa, e o que o Senhor quiser me dar vai ser para a tua glória, mas o que eu quero é te servir.